São 7 horas e 28 minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratório Clínico Bacelar, Clínica Proteus. E hoje nós temos aqui recebendo, me dá muito prazer de receber o Luciano D'Angelo, uma pessoa que eu conheci por volta de 1988, quando eu estive aqui em Campos pela primeira vez, e eu já perguntei, mas vou perguntar no ar agora. Você ainda tem a caricatura que eu fiz sua, Luciano? Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Aloysio, que eu normalmente chamo de Aloizinho, porque... Você pode, fica à vontade. Eu posso. Eu te vejo quase todo dia, Marco Antônio, via sua assinatura, porque a caricatura fica na porta de entrada da minha casa e ela me delicia muito, porque é uma bela caricatura. Prazer em estar com você, mas de perto. Uhum. É muito bom estar aqui na FM. Hoje fazer sua caricatura seria um pouquinho mais barato, porque o lápis preto que eu usei para fazer a barba eu não usaria. Não teria necessidade. Eu deixaria aquele branco do fundo do papel. É verdade. A Marcos, se eu fosse fazer uma sua também, eu usava um pouco preto, hein? Já acabou, não tem mais preto. Só a sobrancelha que ainda eu não fica. tô ficando com o cabelo todo branco, cara. Sou um pouco mais novo. São 74 primaveras, Marco Antônio. Pois é, mas não também. Não é pouco tempo, não. E ralada, né? Diga-se de passagem, raladas. Não foram 74... Física e emocionalmente, as duas coisas. Não foram aqueles 74 anos facinho. Não. É bem vividos também. Bem vividos. Eu gosto muito da minha vida. Eu tenho essa pequena vaidade de gostar da minha vida. Quero até viver mais por isso, né? Não por gostar da terceira idade, não, porque ela é muito chata. Eu gostei muito de uma frase, uma vez, uma entrevista que eu vi do Chico Anísio naquele programa Senhor Brasil, com um cara que eu gosto muito, que é o Rolando Boldrin. Acho um homem muito inteligente. Sim. E ele perguntou ao Chico assim: Chico, você tem medo de morrer? Ele falou: Rolando, honestamente, não. Eu tenho pena de morrer. É esse sentimento Tenho pena, que eu tenho. porque a vida é tão boa. Eu tenho pena de morrer. Agora, medo, não tem jeito. A gente tem que aprender a não ter medo do inevitável. É verdade. Né? Não vai ter jeito. Nós não vamos poder... Esse negócio de idade é uma coisa que ela é relativizada. Eu trabalho numa função, por exemplo, de jornalismo, que a maioria é jovem. Eu tô com 47, hoje já sou veterano. Eu sou dos mais velhos da redação da Folha. E o pessoal, de novo, é lógico que você, como você fez piada com quem era mais conhecido, hoje você ouve piada, né? E tem uma repórter da Folha, Camila Silva, que é engraçadinha, mas faz parte do jogo. Ela sacaneia muito a minha Genilson, tipo, os velhos e tal. Eu falei, Camila, você conhece uma frase? Eu falei, uma reunião coletiva, que aí que é bom pra vocês aí que vocês tirados. Você conhece o Oscar Wilde? Já conheço e tal. Eu realmente conhecia, uma pessoa de boa formação cultural. Pois é, ele tinha uma frase que é muito boa em relação a isso. A juventude é uma maravilha, pena que tem que ser desperdiçada com os jovens. Porque a gente tivesse, com a bagagem que a gente tem hoje, se a gente tivesse uns 20 anos ou a menos, né, seria interessante, mas enfim. É isso. Tinha uma também que eu acho muito interessante, a história de Mefisto, né? Vamos gozar a vida pro camarada, né? Mefisto pergunta, né? Aí ele falou: rapaz, eu tenho muita disposição e tempo, mas não tenho dinheiro. Aí, passado 25 anos, volta: vamos gozar a vida? Rapaz, eu tenho disposição e dinheiro, mas não tenho tempo. Aí, 25 anos depois: agora você pode gozar a vida? Poderia, mas eu tenho dinheiro e tempo, não tenho a disposição mais. Né? Então, mas não. Enquanto a cabeça está boa, a gente tem disposição. O importante é que você está... Eu tenho 74 anos, mas tenho muita atividade, me movimento muito, leio muito, acompanho a vida política do país não mais publicamente, mas articulo, bastidor, ajudo alguns parlamentares, principalmente o deputado Chico D'Angelo. Seu primo, irmão de criação, né? Isso. Então, eu estou satisfeito com a vida. Não posso não estar satisfeito com o contexto que eu estou vivendo. Isso é outra coisa. Né? Luciano, vou começar
vamos explorar você bastante aqui. Você tem várias pegadas para a gente falar, mas vou começar falando sobre a sua área de formação. Eu acho que tem dois a gente falar. Primeiro sobre a eleição do IFE, quer dizer, está aí já caminhando para o processo, já foi aberto formalmente, né, pelo Consup, e já estão se inscrevendo pessoas para integrar o colégio eleitoral, que é aberto a técnicos, professores e alunos, né. Por enquanto, temos só a candidatura a reitor anunciada do professor Jefferson Mendes Azevedo. Como é que você está vendo, você que tem essa história bonita e antiga, democrática aí na Escola Técnica, depois Cefet, como é que está vendo esse processo? Eu vejo muito bem. Eu acho que a eleição é sempre uma manifestação do corpo, né, que vive a vida educacional de qualquer instituição de ensino. Então, eu vejo muito bem. Eu fui quase que precursor desse fato, não posso dizer que fui o primeiro, nem na rede de escolas técnicas. A minha eleição foi a primeira, porque a gente fez um movimento para que isso acontecesse. Não aconteceu exatamente na minha eleição, porque quem indicava o diretor da escola naquela ocasião era um conselho, que montava uma lista tríplice, e o ministro escolhia o presidente da República, que escolhia uma das pessoas indicadas na lista. Então, nós travamos uma luta, nós estávamos recomeçando a vida democrática no país. Isso foi em 1985, final de 1985. Exatamente. Final da ditadura. Exatamente. Então, os seus movimentos ainda eram muito cautelosos, né? Não eram. Mas nós, aguerridamente, eu vinha de uma luta sindical muito forte, que era a luta do CEP no Estado, tinha acumulado uma experiência sindical, e aí, dica de passagem, que os diretores de escola não tinham, eu tinha essa vantagem, né? Eu consegui organizar um movimento sindical dentro da escola que disputou, junto ao Conselho, fazer uma eleição. Não conseguimos. Nós conseguimos do Conselho uma vaga entre os 3 nomes que subiriam para o presidente da República. A lista tríplice. A lista tríplice. Uma das vagas. Então, eu ganhei a minha eleição, mas ganhei apenas o direito de meu nome estar na lista tríplice. Foi isso. Aí começou uma luta política enorme para lá em cima, mas a minha eleição, modéstia à parte, foi tão contundente, eu fiz mais de 60% dos votos, concorrendo com 5 candidatos e um ex-diretor que tinha muita inserção na escola. E tinha o Jorge Renato, tinha o Antônio Carlos Andrade, que eram professores renomados na escola. Eu tive uma vitória muito significativa. Isso me ajudou muito a disputar politicamente essa vaga. Quer dizer, isso aí tem uma história, que eu fui o primeiro diretor indicado pela lista tríplice e fui o último a tomar posse, porque havia um intervalo de 4 ou 6 meses onde as eleições se davam. Então, a minha foi a primeira que aconteceu, não sei por que motivo, mas eu não tomava posse. Os outros iam ser nomeados, eu não tomava posse, porque havia uma luta interior muito grande. Bom, evidentemente, depois de alguma habilidade minha no sentido de costurar essa indicação, e legitimado por uma votação expressiva, da qual a Folha participou, me ajudou nesse sentido. Então, uma manchete com 2.000 alunos reunidos comigo no dia seguinte da minha eleição, pedindo a minha indicação. E a Folha fez essa grande manchete, e eu usei muito isso, quero dizer isso para você, lá no Ministério, demonstrando uma vontade da minha instituição nesse sentido. E foi muito bom, porque durante a minha gestão, eu convenci o conselho da escola a mudar esse critério. Em vez de, nós começamos a fazer a eleição por chapa, o que mudava o poder do Ministério de fazer indicação de alguém que não fosse o mais votado. Porque quem ganhasse com chapa, a chapa apresentava 3 nomes. Entendi. Você entendeu? Entendi. A chapa que ganhasse, os 2 nomes abaixo da cabeça,
assumiu o compromisso na chapa de ser indicado. E nem havia interesse político de ferir isso. Então, eu consegui acabar com esse processo. Evidentemente, ele se perdeu ao longo do tempo, né? Parece que na última indicação, eles vêm mudando esses critérios, e o Jefferson me disse recentemente que eles estão tentando mudar de novo para agora, para a eleição, esse critério. E certamente há uma certa preocupação, porque o ministro da Educação tem falado muito mal dos IFES e das universidades federais. E ele não esconde isso. Mas a impressão que ele tem dos IFES das universidades federais, ele escreve com C cedilha e 2 Fs. Pois é. Ele tem um problema com isso, né? Ele é um péssimo ministro, uma péssima figura. Olha, ele não passava no curso de redação do Ana Vilma Tâmega no primário, não. Uma coisa preocupante, preocupante. O engraçado é que eu ouvi ontem na Globo News uma pesquisa, que eu fiquei até surpreso com a pesquisa. Eu não sei se vocês viram, mas não. O cerumen, a cera do ouvido, ela hoje é um marcador de doenças cancerígenas. Através da cera do ouvido, você consegue detectar com muita precisão. Já li essa matéria. Se o cidadão é ou não portador de alguma doença maligna. Isso só pode ter vindo de um baita trabalho de pesquisa. E o cara quer tirar dinheiro da pesquisa. Isso não... É muito difícil você viver um momento desse. Os oncogeneticistas estão usando isso. É uma das técnicas. Os oncogeneticistas. E qual a relação disso com o Antraub? Ele está... Ele está trabalhando para tirar dinheiro declarou que os professores universitários ganham muito, porque ganham entre 12 e 15 mil reais, ganham uma fortuna, precisa diminuir o salário dessas pessoas. Enfim, é um quadro preocupante, né? E alarmante. Eu digo, estou preocupado. Assim como devíamos estar preocupados com a questão da queda dos royalties, do desaparecimento dos royalties aqui para o município, e eu estou preocupado também, mas digo a você que o Supremo vai julgar se é constitucional ou inconstitucional. O julgamento é dessa natureza, pelo que eu sei. Sim. Né? Ele só está julgando isso. Não, e quando julga isso, na verdade, aí a preocupação é maior, porque ele vai dar um sim ou não. E eu esperava que tivesse uma porta aberta para uma negociação de extensão para longo prazo. É o que vai se tentar no Congresso. Isso, para 10, 20 anos. Uma gradatividade. Eu acredito que qualquer bom senso leva a isso. Você não pode, de repente, submeter 10, 20, 30 cidades a um processo de falência. Porque nós estamos no estado do Rio que está falido. Quando o município vai mal, quem socorre ele é o Estado. O Estado vai ficar mais falido do que já está. Mais falido ainda. Então, a sua preocupação é muito justa, porque a população está anestesiada. E o que você falou é a pura verdade, porque é um simples sim ou não. Não tem argumento de você tentar convencer os juízes, não, mas é uma injustiça, não, mas vai... Esse não é o ponto. Mais ou menos, não é isso. O ponto não é esse. Eu só queria lembrar aqui um campista que esteve no Supremo, que é o advogado tributarista, nós entrevistamos aqui já. Foi. Carlos Alexandre de Azevedo Campos, leva Campos no nome, foi assessor do ministro Marco Aurélio. E eu gosto muito de conversar com o Carlos Alexandre, eu gosto de conversar com algumas pessoas que me dão sou leigo, por óbvio, o jornalista tem que entender um pouquinho de tudo. E procurei ele para conversar sobre isso. Foi o primeiro jurista que eu procurei para conversar pela experiência empírica que ele tem no Supremo. Ele falou, Luiz, sou de campista, acho a luta de você muito justa, mas a questão é a seguinte, como o Constituição falou, a Constituição brasileira, é o que o Supremo vai julgar, se é ou não constitucional, ela reza que tem que haver royalties. O percentual e a repartição cabe ao legislador ordinário. Portanto, realmente, pode ser imoral para a gente, pode ser injusto, mas não é ilegal. Isso. Não é inconstitucional. Você quer ver um exemplo para o ouvinte entender melhor? VAR. O VAR hoje, né, o Flamengo Grêmio, por exemplo, o Flamengo vai pagar de 4, ganhou de 1, porque 3 gols foram anulados, beleza, botou ali, bota a linha, realmente está centímetros. Todo mundo acho que se lembra, pelo menos que tem um pouquinho mais de idade, da expulsão de Zinedine Zidane no final da Copa de 2006. Todo mundo se lembra disso. Pois bem, aquela expulsão
e eu acho que é um caso similar ao caso de Campos, um caso similar, não, um caso talvez antagônico, ou oposto, aquela expulsão de Zidane, ela foi injusta, mas foi legal. Porque o juiz não viu a cabeçada. Alguém lá de cima viu na câmera e falou, ó, deu a cabeçada de Materazzi, realmente deu. Deu. Só que naquele momento, o recurso de vídeo não era admitido como objeto para julgamento em campo. Exato. Portanto, a expulsão... Mas era Itália, né? É porque era Itália. A expulsão foi justa, mas foi legal. Uhum. E No foi caso... uma pena, né? Foi uma pena. Deu uma nódoazinha no... Uma carreira brilhante. Brilhante do... Jacques Chirac, que morreu há pouco tempo agora, eu me lembro quando ele voltou e recebeu ele na Champs-Élysées e falou, vous êtes un génie. Eu não esqueço disso até hoje. Mas, enfim... e a eleição do IFE agora para dezembro, como é que você está vendo com o Jefferson? Você acha que pinta alguma candidatura? Ele é candidato único, né? Vai ser mesmo, né? Parece que sim. Como foi na última vez? Isso. Então, acho que não vai polarizar, porque candidatura única, né? Acho que tem feito uma boa gestão. Sua avaliação? Um bom quadro. Um bom quadro. Eu queria colocar uma coisa para o Luciano, que você teve uma ligação com, vamos usar o nome antigo, a Escola Técnica Federal, por muito tempo, né? E eu tive na família um tio. Não, eu sei, mas eu tive na família um tio chamado Celso Cove da Fonseca. Ah, sim. Que foi o patrono. Tio, né? É tio do meu pai. Sim. Casado com uma tia do meu pai. E ele foi para a Escola Técnica ali do Maracanã, tem o nome dele. Né? É uma grande escola. Né? Uma grande escola. Então, nós vimos, e eu acho que não valorizamos da forma que deveria ter sido valorizado desde os anos 50 e tal, a importância da escola técnica. Né? E hoje a gente vê no mundo que o ensino médio profissionalizante é de uma importância fundamental no elo das profissões. Eu vou até aproveitar esse isso, porque acaba-se que nos últimos 20 anos no Brasil só se falava de universidade, mas ninguém investiu, governo nenhum investiu no ensino fundamental e no ensino médio. Só investiu em universidade, e nós temos aí universidades que hoje que viveram de fiéis até hoje, tem uma que é famosa aí. Eu fiquei 30 anos na escola técnica, né, que foi o período que eu passei por lá. E acompanhei um pouco o ascenso da escola técnica. E o ascenso da escola técnica se deu durante a ditadura militar por conta do milagre brasileiro. Milagre econômico. Exatamente. O que aconteceu? O milagre só se constituiria na cabeça dos militares que estavam no poder na ocasião, mas tinha um fator de impedimento gravíssimo, era a falta de mão de obra qualificada. Eles diziam isso com todas as letras. E o que eles fizeram? Começaram a investir muito dinheiro nas escolas técnicas federais. Para qualificar a mão de obra. Era um programa de governo. E aí, eu diria que a gravidade maior do momento, quando eu acenei para a gravidade maior do momento que nós estamos vivendo em relação aos atuais IFES, é que é o contrário. Nós estamos numa baita crise econômica, numa baita crise de potencial de pesquisa, de inovação tecnológica, com um mundo com uma velocidade incrível, e você tem um ministério que joga para baixo a qualificação de mão de obra especializada. Então, a crise é muito mais grave do que parece no primeiro momento. E digo que não tem nem nada ideológico da minha fala aqui, porque eu estou reconhecendo que foram os militares que fizeram esse em nome do crescimento brasileiro. Vamos combinar, né? Que comparar Golbery com Olavo de Carvalho é dureza, né? Basta ler Geopolítica Brasileira de Golbery para você ver o tipo de homem que a gente está falando, e basta ler o Imbecil Coletivo de Olavo de Carvalho para você ver que tipo de homem a gente está falando. Porque... Eu só quero fazer uma ressalva, que eu estou fazendo essa ponderação desse acerto do governo militar em relação ao investimento na área técnica, mas não estou assinando embaixo o que eles fizeram no resto, não. Né? Não, claro que não. Não, e quando se reconhece uma coisa boa, não significa
estamos apoiando o que foi feito. Isso É verdade. isso é óbvio. Não, mas eu acho o que foi bom, foi bom. É inegável a visão do Golbery é uma coisa... serviu a... Lógico, a parte de violência, supressão de direitos, mas assim, a capacidade de enxergar o país era uma coisa fantástica. Eu não sei se eu devo dizer o que eu vou falar, mas a gente vai ficando um pouco mais vivido no tempo, vai se dando o direito de falar algumas coisas que mereciam uma reflexão. Este governo que está aí na figura do nosso presidente da República, ele foi eleito democraticamente, voto na urna, com fake ou sem fake, não importa, mas foi eleito. Então, há que respeitar a governabilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho usado muito os meios digitais para me comunicar, porque eu não gosto. Mas eu fiz uma frasezinha na véspera da eleição para justificar o meu voto no Haddad. Porque as pessoas dizem, Luciano, você tem que dizer em que você vai votar. Eu digo, todo mundo já sabe. Se alguém tem cara de PT em campo, sou eu. Então, eu estou quase que à vontade para não ter que explicar em que eu vou votar. Mas ainda assim eu fiz. Né? E ao dizer isso, na verdade, eu procurei dizer o seguinte, olha, já era segundo turno também, né? O candidato Bolsonaro, ele tem uma virtude. Ele diz com clareza o que ele pensa. Isso é uma virtude. E por isso mesmo é que eu não voto nele. Porque ele diz o que pensa e eu acredito no que ele fala. Por isso mesmo é que eu não vou votar nele. Porque ele é uma pessoa desequilibrada. Essa foi a expressão que eu usei. Eu acho que, aos poucos, a sociedade está reconhecendo essa questão da falta de equilíbrio. Da falta de equilíbrio. Eu não estou falando de questão ideológica, não. Estou falando de questão comportamental mesmo. Né? E, evidentemente que isso é polêmico, a minha frase é polêmica. Eu não estou me sentindo como pessoa que tem essa verdade, né? Até que a verdade, para mim, é uma coisa hoje muito complicada de ser assinada. A verdade é relativa. É relativa, né? Há controvérsias. Há controvérsia. Mas eu tenho essa preocupação. Estamos vivendo tempo de relativização, na verdade. Da é verdade. É um fenômeno, inclusive, estudado na academia. Isso. Eu também comungo com isso. Eu não sou portador disso. Redefino minhas avaliações, procuro fazer autocrítica, procuro ficar um pouco contemporâneo, embora já tenha 74 anos, mas procuro viver a vida com o máximo de lucidez que é possível. Então, muito preocupado. Para nossa alegria, eu que já estou quase com 70, para nossa alegria, estão mudando aí a classificação. O idoso vai passar a ser depois de 70 e tantos. 74, depois de 74. Olha, cara, se vocês verem... 60 não é idoso ainda. Nesse Rock in Rio, não, mas se vocês verem o que o Bruce Springsteen, com 70 anos, fez no Rock in Rio passado, é de impressionar. Sim. Inclusive, fisicamente. O tônus muscular é impressionante. Fisicamente. 70 anos é impressionante. É verdade. Agora, Luciano, você falou em autocrítica. E você falou que, de fato, você... a cara do PT. Não, talvez hoje, para gerações mais novas, não, mas para quem tem de 35 para cima, você realmente está muito ligado ao PT. É uma coisa que, assim, parece ser inegável também a responsabilidade que o governo... Porque não tem erro. Isso não é um fenômeno nem brasileiro. Basta analisar a história. A ascensão de Mussolini e Hitler, por exemplo, só se deu por conta do crash em Nova York em 29. Isso. Tem crise radical vai ao poder. Isso é 100, desde sempre. A crise lógico que a crise econômica veio num fenômeno internacional em 2008. Talvez a solução de Lula, inclusive eu já tive a oportunidade de perguntar isso ao próprio Lula, quando entrevistei em dezembro de 2017, no Hotel Ramada. Lógico, é uma solução keynesiana no período de crise, mas a extensão dela no governo Dilma com Mantenha não aprofundou demais a crise, e essa crise, no fundo, junto, lógico, com
o escândalo de corrupção da Lava Jato não foram os principais fatores que propiciaram o Bolsonaro chegar ao poder? Eu vou pedir ao Luciano para responder logo após o intervalo. Fazer um intervalinho rápido e na volta a gente conversa sobre esse assunto. Vamos lá então. Faz planos o tempo todo para o futuro, para